Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, a mamãe da Cecília, que agora em agosto irá completar 3 anos. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho dessa experiência, né? De como tem sido esses 3 primeiros anos tão importante, tão marcante na nossa vida, né? E na maternidade em geral, porque nós sabemos que a maternidade, ela é uma montanha russa, é um jogo de videogame que tá sempre mudando de fase. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas com todas a gente consegue passar. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho de como foi, né? Desde o início até agora. A Cecília nasceu em um hospital particular de Bauru. Nós não tivemos o apoio do banco de leite porque eles passam para fazer a visita. A mulher foi muito sem educação, ela foi muito grossa. Eu comecei a chorar, eu sou um pouco chorona, e eu comecei a chorar. E os hormônios da gestação, a Cecília chorando, a Cecília não mamava. E aí a enfermagem veio para tentar dar um apoio. E a Cecília não mamava, e eles davam fórmula, e eu ficava chorando, porque não era aquilo que eu queria. E aí uma das meninas da enfermagem deu a ideia de comprar o bico de silicone. O bico de silicone, naquele momento, foi a saída, porque a Cecília, ela mamava, e aí eles não davam a fórmula. Mas o bico de silicone, com os dias, né, ele foi machucando ainda mais o seio. Então foi ficando mais dolorido, a amamentação era uma tortura. E aí entra quem salvou as nossas vidas. O Felipe, meu esposo, enfermeiro, ele trabalhava com a Alexandrina, a enfermeira Alexandrina. E eles tinham uma amizade, né? Eles trabalhavam na mesma unidade hospitalar. A Lê, ela ligou para dar os parabéns. E nesse momento ela quis falar comigo. E aí, ela, parabéns. E eu chorando. Ela falou, tá tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem. E ela desligou o telefone. Ligou pro Felipe de novo pra perguntar o que estava acontecendo. E em menos de meia hora, ela estava em casa. A primeiro dia a Cecília estava irritada, né? A gente sabe que essa conexão entre mãe e filho passa, né? E eu estava nervosa, a Cecília também estava nervosa. Aí a Lê falou que ela iria voltar no outro dia pra ela mamar. E eu me recordo muito bem da data, porque é o aniversário dela, e é também o aniversário do meu irmão, mas ficou marcado por ser o aniversário da enfermeira Alexandrina, 29 de agosto. A Cecília nasceu no dia 18. No dia 20 a gente estava em casa, mas essas noites, os primeiros dias, né, são torturantes. Mas com a ajuda da enfermeira Alexandrina, tudo deu certo. Tudo que eu ouvi do banco de leite eu esqueci. Depois eu passei a ser doadora porque tinha muito leite. E eu me recordo de um dia que eu estava com muita dor no seio. Tava muito cheio, eu não conseguia tirar. E a Alexandrina falou: vem em casa, né? O Felipe foi até a casa dela, pegou a maquininha dela para poder tirar, né, um pouco do leite. E mesmo assim foi tirando. E ela: não, pode ficar, depois você me devolve. Eu lembro que eu já tava 5 meses usando a bombinha. E aí, né, a gente ficou até constrangido em devolver, né? Depois de 5 meses, tava quase um uso campeão. Mas a enfermeira Alexandrina, ela esteve presente na nossa vida em todos os momentos, né? Em todos os apuros. Ela se tornou um presente. Ela é um presente na nossa vida. Nós temos um imenso amor, um imenso carinho, imensa gratidão pelo trabalho que ela faz. Com ela, aprendi a ser mais humana, né? Porque a maternidade, ela traz isso pra gente. As mulheres em geral, elas se julgam muito. Então, a gente sabe que o nosso julgamento, o julgamento que a gente faz a si mesmo, ele é muito pesado. E a Alexandrina não. Ela torna tudo mais leve e com ela eu aprendi que nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos ser uma rede de apoio. Então, a partir desse momento, a partir de tudo que eu aprendi com ela,
nós conseguimos manter, né, a amamentação, que está até agora. Eu já troquei de pediatra, porque ele falou que é pra tirar. Então, assim, é uma escolha, né? Ninguém tem o direito de interferir na amamentação do outro, mas nós sabemos o quanto isso é importante, né? O quanto é difícil depois tirar esse vínculo. E a professora, que foi a professora dela no primeiro aninho, ela falou assim: não, não tira não. Os meus também mamaram até 3 anos. Ela falou assim: ela vai largar. Então, o quanto é gostoso a gente se sentir acolhido, ver o quanto outras mães nos entendem. E o quanto também é importante, porque eu tive uma amiga que passou recentemente, né, pela tristeza de não conseguir amamentar. E o quanto ela sofre por isso, porque ela sozinha, o filhinho dela ficou na UTI, então todo mundo pressionando, e ela não conseguiu mesmo amamentar. E as pessoas falam pra ela que ele era muito pequenininho pra estar na mamadeira, que ela devia dar o peito. E isso dói nela e ela sempre compartilhou, porque nós que estamos próximas, a gente sabe o sofrimento de cada uma. E o quanto essa rede de apoio, a rede que acolhe, né, a rede que é luz, como a rede de apoio, né, de cuidados da enfermeira Alexandrina. Então nós somos extremamente gratos por tudo que ela fez, por todas as vezes que ela deixou a família dela, não importasse o horário, para estar conosco. Isso não tem preço. Tanto ela quanto a família dela, nós pedimos a Deus sempre que abençoe. E ela faz parte da nossa história, desde sempre. Um grande beijo, fica com Deus. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, a mamãe da Cecília, que agora em agosto irá completar 3 anos. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho dessa experiência, né? De como tem sido esses 3 primeiros anos tão importante, tão marcante na nossa vida, né? E na maternidade em geral, porque nós sabemos que a maternidade, ela é uma montanha russa, é um jogo de videogame, tá sempre mudando de fase. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas com todas a gente consegue passar. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho de como foi, né? Desde o início até agora. A Cecília nasceu em um hospital particular de Bauru. Nós não tivemos o apoio do banco de leite, porque eles passam para fazer a visita. A mulher foi muito, muito sem educação, ela foi muito grossa. Eu comecei a chorar, eu sou um pouco chorona, e eu comecei a chorar. E os hormônios da gestação, a Cecília chorando, a Cecília não mamava. E aí a enfermagem veio para tentar dar um apoio. E a Cecília não mamava, e eles estavam fórmula, e eu ficava chorando, porque não era aquilo que eu queria. E aí uma das meninas da enfermagem deu a ideia de comprar o bico de silicone. O bico de silicone, naquele momento, foi a saída, porque a Cecília, ela mamava, e aí eles não davam a fórmula. Mas o bico de silicone, com os dias, né, ele foi machucando ainda mais o seio. Então foi ficando mais dolorido, a amamentação era uma tortura. E aí entra quem salvou as nossas vidas. O Felipe, meu esposo, enfermeiro, ele trabalhava com a Alexandrina, a enfermeira Alexandrina. E eles tinham uma amizade, né? Eles trabalhavam na mesma unidade hospitalar. A Lê, ela ligou para dar os parabéns. E nesse momento ela quis falar comigo. E aí, ela, parabéns. E eu chorando. Ela falou, tá tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem. E ela desligou o telefone. Ligou pro Felipe de novo pra perguntar o que tava acontecendo. E em menos de meia hora, ela estava em casa. No primeiro dia a Cecília estava irritada, né? A gente sabe que essa conexão entre mãe e filho passa, né? E eu estava nervosa, a Cecília também estava nervosa. Aí a Lê falou que ela iria voltar no outro dia pra ela mamar.
Eu me recordo muito bem da data, porque é o aniversário dela, e é também o aniversário do meu irmão, mas ficou marcado por ser o aniversário da enfermeira Alexandrina, 29 de agosto. A Cecília nasceu no dia 18. No dia 20 a gente estava em casa, mas essas noites, os primeiros dias, né, são torturantes. Mas com a ajuda da enfermeira Alexandrina, tudo deu certo. Tudo que eu ouvi do banco de leite eu esqueci. Depois eu passei a ser doadora porque tinha muito leite. E eu me recordo de um dia que eu estava com muita dor no seio. Tava muito cheio, eu não conseguia tirar. E a Alexandrina falou: vem em casa, né? O Felipe foi até a casa dela, pegou a maquininha dela para poder tirar, né, um pouco do leite. E mesmo assim foi tirando. E ela: não, pode ficar, depois você me devolve. Eu lembro que já tava 5 meses usando a bombinha. E aí, né, a gente ficou até constrangido em devolver, né? Depois de 5 meses, tava quase um uso campeão. Mas a enfermeira Alexandrina, ela esteve presente na nossa vida em todos os momentos, né? Em todos os apuros. Ela se tornou um presente. Ela é um presente na nossa vida. Nós temos um imenso amor, um imenso carinho, imensa gratidão pelo trabalho que ela faz. Com ela, aprendi a ser mais humana, né? Porque a maternidade, ela traz isso pra gente. Nós, as mulheres em geral, elas se julgam muito. Então, a gente sabe que o nosso julgamento, o julgamento que a gente faz a si mesmo, ele é muito pesado. E a Alexandrina não. Ela torna tudo mais leve e com ela eu aprendi que nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos ser uma rede de apoio. Então, a partir desse momento, a partir de tudo que eu aprendi com ela, nós conseguimos manter, né, a amamentação, que está até agora. Eu já troquei de pediatra, porque ele falou que é pra tirar. Então, assim, é uma escolha, né? Ninguém tem o direito de interferir na amamentação do outro, mas nós sabemos o quanto isso é importante, né? O quanto é difícil depois tirar esse vínculo. E a professora, que foi a professora dela no primeiro aninho, ela falou assim: não, não tira não. Os meus também mamaram até 3 anos. Ela falou assim: ela vai largar. Então, o quanto é gostoso a gente se sentir acolhido, ver o quanto outras mães nos entendem. E o quanto também é importante, porque eu tive uma amiga que passou recentemente, né, pela tristeza de não conseguir amamentar. E o quanto ela sofre por isso, porque ela sozinha, o filhinho dela ficou na UTI, então todo mundo pressionando, e ela não conseguiu mesmo amamentar. E as pessoas falam pra ela que ele era muito pequenininho pra estar na mamadeira, que ela devia dar o peito. E isso dói nela e ela sempre compartilhou, porque nós que estamos próximas, a gente sabe o sofrimento de cada uma. E o quanto essa rede de apoio, a rede que acolhe, né, a rede que é luz, como a rede de apoio, né, de cuidados da enfermeira Alexandrina. Então nós somos extremamente gratos por tudo que ela fez, por todas as vezes que ela deixou a família dela, não importasse o horário, para estar conosco. Isso não tem preço. Tanto ela quanto a família dela, nós pedimos a Deus sempre que abençoe. E ela faz parte da nossa história, desde sempre. Um grande beijo, fica com Deus.